Olá, boa noite a todas e a todos. Eu sou a Florência Ferrari, diretora da UBU. Eu vou dar alguns recados rápidos enquanto o pessoal vai chegando e antes de abrir a conversa. Queria agradecer muito a presença da Djamila, da Ana e da Deise por terem aceitado de participar desse evento de lançamento do Sou Sua Irmã, da Audre Lorde, um livro de escritos reunidos e inéditos organizado pela Djamila e que inaugura esse lançamento triplo da obra da Audre Lorde no Brasil. Queria agradecer também aos nossos parceiros da LabPub. Essa coleção é o resultado de uma iniciativa inédita das editoras Ubu, Bazar do Tempo, Elefante e Relicário. A gente está lançando 4 livros da autora em um projeto gráfico comum assinado pela Helene Ramos, designer e diretora de arte da Ubu. A gente está bem contente porque é uma iniciativa muito rara num ambiente bastante competitivo editorial, né? O que aconteceu foi que cada editora comprou um título separadamente, e como somos editoras independentes e trocamos muitas figurinhas, quando a gente soube do lançamento uma da outra, a gente pensou em fazer uma ação comum que fortalecesse o lançamento da obra da Audre Lorde como um todo, e não que cada título ficasse separado, com uma identidade própria. Então, este hoje é o primeiro dos 2 eventos de lançamento da coleção, é hoje mais voltado para esses escritos reunidos e inéditos, e o segundo evento vai acontecer na próxima terça-feira, dia 15, no mesmo horário, às 7h, que eu aproveito para convidar vocês, em que o foco vai ser a poesia da Audre Lorde, com o lançamento dos livros Entre Nós Mesmas, este livro, da Bazar do Tempo, e A Unicórnia Preta, da Relicário. O evento contará com a participação da Stephanie Borges, Cidinha da Silva e Joyce Berti, aqui na plataforma da LabPub também. Os detalhes a gente vai informar aqui no chat, e agora que os livros estão aqui, olhando eles assim, penso que tem um gesto mágico da Audre Lorde, que fez desta coleção uma comunidade de afetos. Ficou faltando o Zame, uma biomitografia que vai sair pela Elefante no ano que vem. O Sou Sua Irmã foi organizado pela Djamila, traduzido pela Stephanie Borges, com texto de orelha da Jurema Werneck e quarta capa da Ana Claudino. Obrigada, Ana, por ter aceitado. A Stephanie Borges, que deve estar por aqui hoje nos assistindo, também traduziu Irmã Outsider, que saiu no ano passado pela Autêntica, e A Unicórnia Preta. Aqui na tela vocês podem ver um QR Code, espero que vocês estejam vendo, um QR Code, que leva para a página Combo Audre Lorde, onde vocês podem comprar os 3 livros com desconto, ou separadamente o livro da Ubu, e caso vocês tenham interesse em comprar os livros separadamente de poesia, também a gente vai colocar os links para as editoras. A ideia é que cada uma fale entre 10 e 15 minutos, depois a gente abre para o debate, conversa um pouco com vocês. Eu e a Maria Chiaretti da Ubu, que está pilotando o chat da Ubu, vamos repassar as perguntas de vocês. Eu vou fazer uma apresentação rápida das participantes e já passo a palavra para vocês. A Djamila Ribeiro é filósofa e ativista, com mestrado em filosofia política pela Universidade Federal de São Paulo e é professora de jornalismo contra-hegemônico na PUC de São Paulo. É autora de Pequeno Manual Antirracista, da Companhia das Letras, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, também da Companhia, e Lugar de Fala, da Pollen. Desde 2019, coordena a coleção Feminismos Plurais, dando visibilidade ao pensamento negro brasileiro. Ana Claudino é publicitária, mestranda do Programa de Políticas Públicas em Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, criadora do canal Sapatão Amiga, no YouTube, do podcast Lesbo Sapiência, ciberativista e colunista da mídia Ninja. E Deise Fatuma é percussionista, poeta, assistente social e mestra nos estudos sobre mulheres, gênero e feminismos da Universidade Federal da Bahia. Cofundadora e integrante da banda Panteras Negras, primeira banda instrumental de mulheres negras LGBTQI do mundo. Atualmente também desenvolve o trabalho Tambor Palavra Preta, que dialoga com narrativas de mulheres negras através da percussão e suas intersecções com o pensamento de Audre Lorde, Conceição Evaristo, entre outros. Estou curiosa para conhecer esse projeto, Deise. Bom, Djamila, como organizadora do livro, você hoje é anfitriã do debate. Muito obrigada e te passo a palavra. Obrigada, Florência. Boa noite a todos e todas, todos que nos acompanham. É uma alegria poder participar desse evento de lançamento dessa organização coletiva, né, entre as editoras. O quão fundamental foi esse trabalho
coletivo para visibilizar a obra de uma pensadora como Audre Lorde. O quão fundamental isso é. Eu fui organizadora, né, do livro Sou Sua Irmã, e tive a oportunidade de selecionar os textos para essa tradução, brilhantemente feita pela Stephanie Borges, que tem feito um trabalho incrível na tradução de autoras negras para o nosso português brasileiro. E pensar, né, essa Audre Lorde, para mim, é relembrar minha trajetória como acadêmica, né, porque a Audre Lorde foi uma autora muito importante para a minha dissertação de mestrado, numa época em que tive que encontrar uma série de subterfúgios para conseguir colocar autoras negras como Audre Lorde na pesquisa, uma vez que ainda enfrentamos, né, essa academia pautada no pensamento falo-logocêntrico, né, do homem branco europeu, como diria Derrida. A Audre Lorde, ela foi muito importante, ela é a autora do meu terceiro capítulo da dissertação de mestrado, em que eu faço uma análise entre ela e Judith Butler, também confrontando essa história do feminismo hegemônico, que dividiu, né, em ondas, primeira onda, segunda onda, terceira onda, e o quanto que feministas negras, né, são pioneiras na refutação dessa ideia, né, em dividir essas ondas, uma vez que se fixa a história em determinadas ondas, também é acreditar, como vai dizer Claire Hemmings, em Contando Histórias Feministas, que dividir dessa maneira é achar que a história somente é uma história de progresso, né, e não que a gente tem contradiscursos e que a gente também tem retrocessos, é considerar a história também uma história homogênea. Então, Audre Lorde, por exemplo, dentro dessas ondas, né, do feminismo hegemônico, não aparece como uma figura importante, muitas vezes de questionamento, né, vai se dizer, segundo essa história, que a universalização da categoria mulher começou a ser discutida a partir da década de 90, ou na terceira onda, quando, na verdade, a gente tem Audre Lorde questionando, né, na década de 80 e até antes, né, a questão da hierarquia da opressão, a universalização das categorias, em hierarquia da opressão, quando ela traz, não existe hierarquia de opressão, melhor dizendo, quando ela diz, né, que como mulher negra e lésbica, ela não se sente pertencida a movimentos que acabam também elegendo quais sujeitos têm que ser representados, e dizer que, por existirem, né, mulheres lésbicas, isso devia, a questão da lesbiandade devia ser uma questão fundamental do movimento feminista, assim como a questão racial e assim por diante. Então, a Audre Lorde, ela impacta pela coragem de já trazer essa discussão da interseccionalidade, antes até, né, do conceito ganhar esse nome em 89, né, quando é cunhado pela Kimberlé Crenshaw. Então, quando a gente observa nos escritos, né, de Audre Lorde esses questionamentos, a gente observa o quanto que ela já apontava a importância de lutarmos juntas, né, de não negarmos as nossas diferenças, e também não tratar as nossas diferenças como disputas. E o que eu vejo também de muito marcante, né, na obra da Audre Lorde é como ela não tem medo, né, de se colocar, de contar a sua história, e a partir da sua história trazer elementos fundamentais para a gente questionar, né, a sociedade. No primeiro texto, né, do livro, Sou Sua Irmã, Mulheres Negras se Organizam para Além das Sexualidades, é um texto muito forte, né, de uma palestra, né, que foi proferida por ela na conferência Black Women Rising Together, né, Mulheres Negras Ascendem Juntas, o quanto que ela traz essa importância de nos unirmos, né, para além das nossas diferenças, de discutirmos o heterossexismo. Interessante, ela faz a diferenciação entre heterossexismo e homofobia, né, ela vai dizer que heterossexismo é a crença na superioridade inerente a um padrão de relação afetivo que implicaria seu direito à dominância, e homofobia, o medo de sentimentos amorosos por pessoas do próprio sexo, o que se reflete em ódio por esses sentimentos em outras pessoas. E como nas comunidades negras, né, estadunidenses, esse debate era um debate tabu, e ela nos
convoca, né, nessa palestra a refletir sobre esse tabu, a quebrar, na verdade, esse tabu, a trazer a importância do papel das mulheres negras, lésbicas, na construção dos movimentos negros, na construção da luta antirracista, na visibilidade das experiências das mulheres lésbicas, também ampliar, né, ela fala ampliar e redefinir o que é família, né, porque havia ali aquela época, e ainda há, né, toda uma visão hegemônica do que é família. No segundo texto, dando uma virada à maternagem lésbica, né, discutir a questão da maternidade pela perspectiva das mulheres lésbicas, das mulheres trabalhadoras, e a importância de combater o que ela chama, né, dessas forças sociais que nos impele somente a determinadas posições e imposições. Então, para não me alongar muito, né, por conta quero ouvir as outras companheiras e também as perguntas, eu diria que ler Audre Lorde a gente precisa se abrir a sair, né, de um lugar comum, né, de como nós enxergamos as lutas, e aqui também nesse livro, Não Existe Hierarquia de Opressão, que eu recomendo muitíssimo que todos e todas leiam, assim como todos os textos marcantes aqui dessa obra, mas é importante a gente entender o quanto que a Audre Lorde traz um pensamento que realmente nos desloca, né, nos faz aprofundar sobre questões que muitas vezes a gente não enxerga, a olhar para além de categorizações que nos limitam, que nos restringem, o quanto que ela, em seus escritos, né, em vários textos dela, que inclusive estão aqui nesse livro, ela traz essa importância de não querer ser limitada, né, de não querer ser apenas um fragmento, de querer ser entendida na sua amplitude. E o quanto que isso é um exercício anticolonial, porque o exercício colonial é o exercício de submeter o outro, de transformar o outro em coisa, ou de enxergar o outro como uma coisa só, né? Ela rompe com essa visão de homogeneidade imposta pela colonialidade, mas que muitas vezes nós reproduzimos no seio dos movimentos sociais, né, ao querer que determinados grupos pertençam a determinados movimentos e não entender como a interseccionalidade desses movimentos, porque não pode existir hierarquia de opressão, como ela diz, eu não posso usar o meu poder para discriminar outra pessoa, o que significa dizer que não podemos ser antirracistas e não nos atentarmos às questões de orientação sexual do movimento LGBT, porque isso é simplesmente legitimar as mesmas estruturas, né? Então, Audre Lorde está dizendo isso já desde a década de 80, com muita profundidade, então, justamente por isso que precisamos confrontar, né, essa história hegemônica, porque quem tem um privilégio social tem um privilégio epistêmico, o privilégio de contar essa história e trazer esses pensamentos de Audre Lorde, essas provocações, né, publicar essa série de livros que foram publicadas agora na união dessas editoras, é fundamental, inclusive para que a gente amplie, né, essa história do que a gente entende do movimento feminista, não asfixie em determinadas épocas e entenda a multiplicidade, a complexidade e o quanto que autoras como Audre Lorde, já há muitas décadas, estavam trazendo questionamentos muito importantes para a gente ampliar a nossa visão de mundo. Eu vou terminar lendo um trecho aqui de um texto da parte 2, né, Minhas Palavras Estarão Lá. Acho que é muito característico do que aquilo que a Audre Lorde quis para ela, né, de não ser uma mulher limitada, restringida, né, colocada como um fragmento. E acho importante também falar da importância dela, né, de fora dos Estados Unidos, né, na Alemanha, no movimento afrodóite, dos afro-alemães, na construção de uma identidade negra no movimento afro-alemão. O filme Berlin Years, né, Os Anos em Berlim, mostram isso, o quanto que ela conseguiu mobilizar aí estudos de critical whiteness, branquitude crítica na Alemanha, o quanto que o trabalho da Audre Lorde foi fundamental para a construção desse movimento, o contato dela com a Maya Angelou, outra autora negra e lésbica, também suicidada pelas opressões estruturais,
mas que tem uma contribuição fundamental, né, que deveríamos conhecer. Termino aqui lendo um trecho do texto, né, minhas palavras estarão lá. Sinto que não ser clara a respeito de quem sou eu em todos os aspectos cria certo tipo de expectativa que não quero mais atender. Tenho a esperança de que o máximo possível de pessoas possa lidar com o meu trabalho e com quem eu sou, de que elas encontrem algo na minha obra que lhes possa ser útil. Entretanto, se não encontrarem, todos sairemos perdendo. Quem sabe seus filhos encontrem, mas para mim é necessário e criativo lidar com todos os aspectos de quem sou, e tenho dito isso há muito tempo. Não sou apenas um fragmento. Não posso simplesmente ser uma pessoa negra e não ser também mulher. Assim como não posso ser mulher sem ser lésbica. É claro, sempre haverá pessoas na minha vida que me dirão, bem, aqui você se definia como isso e aquilo, para excluir outras partes de mim. Comete-se uma injustiça com o eu ao fazer isso, uma injustiça com as mulheres para quem escrevo. Na verdade, é uma injustiça que envolve todo mundo. O que acontece quando você estreita sua definição para aquilo que é conveniente, o que está na moda, o que é esperado, é a desonestidade pelo silêncio. Eu acho muito forte esse trecho de Audre Lorde, que se recusa, né, a ser colocada somente num lugar, mas, acima de tudo, de ser silenciada. Né? A questão do silêncio é algo que permeia a obra de Audre Lorde, de uma maneira muito marcante, quando ela diz: o que eu mais me arrependo são dos meus silêncios, e acho que Audre Lorde nos convoca a romper com esses silêncios, que seria também os silêncios de nós termos que invisibilizar uma identidade para poder visibilizar outra, que isso também é uma maneira de aniquilação. Esse silêncio também com as opressões que acontecem dentro dos movimentos sociais. Audre Lorde foi muito crítica ao machismo do movimento negro, ao racismo do movimento feminista, à LGBTfobia, a homofobia, o heterossexismo dentro dos movimentos negros. Ela recusou-se, né, a não dizer quem ela era, né, e ao fazer isso é uma maneira de libertar todas nós. Então, acho que os escritos de Audre Lorde é uma maneira de libertação, de romper com os silenciamentos, com a conveniência do silêncio e de dizer que somos várias, somos múltiplas e que devemos falar a partir dessa complexidade de ser muitas e não a partir de um fragmento que é conveniente, muitas vezes, dentro, inclusive, dos movimentos sociais. Bom, termino por aqui. Agora eu queria passar a palavra para a nossa querida Daisy, a Tuma, e perguntar para ela, né, como que esses escritos de Audre Lorde foram importantes para a construção da subjetividade dela. Daisy, você tem que desmutar o seu... Eita, pronto. Pronto. Boa noite a todas as pessoas que se fazem presente, né? Primeiramente, agradecer a nossa ancestralidade por estar construindo esse momento tão especial para estar falando dessa feminista negra, lésbica, Audre Lorde. Então, Djamila, com relação a como a Audre Lorde me impactou, né, na minha trajetória. Eu conheci os escritos de Audre Lorde recentemente, foi em 2014 para 2015, quando eu adentrei no mestrado, né? E foi a partir, inclusive, do uso do erótico. Como eu tenho uma trajetória, né, como assistente social, sou percussionista, compositora, trago poesia para poder me expressar, quando eu fui ler o uso do erótico, eu me identifiquei totalmente assim. Então, dizer que esse livro, Eu Sou Sua Irmã, quando eu abri a primeira vez as primeiras páginas, que eu percebi de como ela dá potência à nossa subjetividade, de como ela aposta, inclusive, para que a gente conheça o nosso infinito particular,
né? E consiga ressignificar esse infinito particular em força, em transformação e ação. Então, ela o tempo todo nos convoca a mergulhar em nosso íntimo, a conhecer a nossa subjetividade, que só assim podemos, de fato, materializar as nossas ações. E já na primeira parte do livro, ela vai trazer sobre diferença e sobrevivência, né? Compreendendo que é nas nossas diferenças que a gente consegue revelar a capacidade política, né, de superar qualquer condição de subalternidade, inclusive essa, dentro do nosso íntimo, dentro do nosso eu. Já que mulheres negras, historicamente, foram ensinadas, inclusive, ao silenciamento, ao medo. E ela vai dizer que a gente precisa, sobretudo, acessar a nossa necessidade. Então, quando mulheres negras conseguem acessar essa necessidade, aí a gente consegue colocar palavras, a gente consegue materializar palavras, né, para a nossa sobrevivência, para a nossa mudança de realidade. E exemplo disso, eu posso trazer de mulheres negras nas comunidades, de como elas conseguem se organizar politicamente a partir das suas necessidades, né, quando elas conseguem colocar essa voz para denunciar as violências proferidas do Estado, quando elas conseguem denunciar a ausência de políticas públicas, quando as mulheres negras conseguem denunciar a violência policial. Então, é uma necessidade que emerge a partir das suas vivências como mulheres negras, né? Então, a Audre Lorde, ela consegue me acessar por inteira. E como ela vai dizer em um dos textos, que ela é uma mulher negra, lésbica, poeta, guerreira, ativista, que ela consegue pegar essas identidades e transforma como força, portanto, ela é indivisível. E tudo quando ela coloca mulher negra, lésbica, poeta, mãe, é tudo sem vírgula, se vocês observaram isso no texto, não é, Ana? Tudo sem vírgula, ou seja, eu sou indivisível, né? Jamila, tá mutado o seu microfone. Pronto. Eu falei, nossa, maravilhosa. Encantada com o que você disse, né? Ela é indivisível, é isso. E, Ana, você tem, né, um canal no YouTube, né, que você traz essa questão. Gostei muito, né, da lesbo-sapiência. Como que a Audre Lorde foi importante para essa construção dessa lesbo-sapiência para você? Nossa, para mim a Daisy foi falando assim, para mim eu vejo a Audre como um oráculo assim, né? Que quando lá, mais ou menos também na mesma época que a Daisy, 2014, 2015, eu vi alguns textos traduzidos da Audre em alguns grupos feministas negros na internet, né? Que feministas negras autônomas iam lá e traduziam, porque a gente não tinha ainda no Brasil. Eu fui lendo, assim, e ao mesmo tempo que eu ia lendo, eu ia curando as minhas feridas, e eu ia entendendo que eu nunca fui raivosa. Eu só era oprimida, eu não sabia um termo para aquela opressão que eu estava sofrendo, e por isso que eu transformava aquilo em raiva, né? E eu gosto muito de trazer o pensamento de uma poeta aqui da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, a Lide, que ela traz a gente para pensar o seguinte, organizar a raiva e defender a alegria. Então, quando eu penso no texto da Audre, por exemplo, de os usos da raiva, como é que a gente usa a raiva de forma estratégica, eu entendi que a minha raiva e a raiva também das minhas companheiras, das companheiras negras, das companheiras lésbicas, não era raiva pela raiva, era uma reação à ausência de direitos ou à negação dos direitos. Então, a nossa primeira reação contra o Estado genocida, contra o Estado que tem uma necropolítica em andamento, é a raiva. E a Audre vem por esse caminho, né? Então, a Audre conta de Jamila aqui, rapidinho, puxando aqui meu lado fã de Jamila, que a Audre traz isso de Jamila com o livro Lugar de Fala, que me despertaram para eu me pensar e me ver como também uma intelectual negra, como uma pesquisadora e, por consequência, o livro da Djamila foi um dos livros que me pensaram a fazer um mestrado, né? E depois a Audre também veio essa questão da comunicação, de romper os silêncios, de romper as tiranias dos silêncios impostos, né? Porque mesmo que eu não fale
o meu silêncio ele não vai me proteger. Ela já fala ali. Eu gosto muito dela que ela é direta. Ela fala assim, olha, seu silêncio não vai te proteger, você vai ficar calada, você vai continuar sendo oprimida tanto quanto aquelas que estão falando e tentando trazer mudanças estruturais. Então, o Lesbo Sapiência, ele vem dessa vontade de falar, de colocar intelectuais negras e lésbicas para as pessoas conhecerem. Eu também faço muito isso também no meu canal. Desde que eu comecei a fazer o mestrado, né, e eu sigo essa linha do pensamento decolonial, de pensar uma nova academia, novas epistemologias de conhecimento, eu sempre tento fazer essa ponte entre autoras negras e autores negros e levar para as minhas seguidoras que ainda estão pensando numa graduação, que estão achando que fazer um mestrado não é para elas, e tento fazer sempre numa linguagem acessível. É pegar a Audre Lorde e trazer para a vivência de uma lésbica negra de uma favela do Rio de Janeiro, de uma lésbica negra que é conhecida como a caminhoneira. É trazer a Audre Lorde para pensar, ou a Audre ou a Bell Hooks também, como eu gosto muito do Vivendo do Amor, é trazer essas autoras e botar e falar, você não é feia, o racismo que fez você se achar feia, o racismo que fez você achar que você não é digna de afeto. Então, eu acho que vem daí, assim, né, tentar... Primeiro eu leio, eu entendo, eu me curo, como a Daisy trouxe muito bem, tem a questão do autoconhecimento, e depois que eu entendo, eu tento levar aquilo para ajudar as outras, porque eu sei que pessoas como eu, nós estamos ainda numa porcentagem muito pequena da sociedade que estão na graduação, que estão no mestrado, que está aqui na internet debatendo essas questões. Eu tento usar esse meu lugar para tentar ajudar aquelas que ainda estão no mercado informal de trabalho sendo exploradas, que ainda estão lidando com várias questões de expulsão de casa por serem lésbicas, que essa expulsão de casa, consequentemente, vai provocar uma evasão escolar, que vai colocar essa mulher negra sapatão no mercado de trabalho informal e até, às vezes, no tráfico, né? Como a gente já tem alguns dados por aí. E eu acho que vem daí, Djamila. Maravilha, Ana. Vou fazer mais uma pergunta para as duas, pode ser? Daisy, nesse texto, né, que dá o nome ao livro, Sou Sua Irmã, Audre Lorde está também fazendo uma crítica, né, ao movimento de mulheres heterossexuais ou heterossexistas, ao movimento negro, ao não tratar, né, da questão das mulheres lésbicas, ao não visibilizar essas experiências ou tratar como tabu. Como é que você vê isso hoje, né, de maneira geral, dentro dos movimentos? Se há hoje uma maior discussão sobre essas questões ou ainda as mulheres lésbicas têm muita dificuldade em trazer as suas experiências? Então, Djamila, Audre, você vê, ela falou isso na década de 60, 70, e hoje os movimentos, né, sobretudo de mulheres negras lésbicas, ainda denuncia esse apagamento no interior do próprio movimento feminista negro. E a Audre, ela nos chama a atenção, inclusive, da gente se colocar, apresentar nossa identidade independente do lugar que nós estejamos. E ela coloca muito bem, logo no primeiro momento do livro, com relação ao seu deslocamento do corpo, né? Quando ela está, por exemplo, construindo oficinas para jovens negros, quando ela está fazendo formação de políticas públicas para as mulheres negras. Então, todo esse lugar que esse corpo dela está, ela está levando essa identidade dela. E aí eu trago para o meu fazer profissional, né? Como assistente social, que atua direto, atua também com a juventude negra. A todo momento, eu coloco essa identidade porque eu percebo que isso é um instrumento de força. Mas isso foi depois de Audre, porque até então eu não colocava, eu silenciava, né? Eu anulava essa minha identidade. Então, quando a Audre vai dizer da importância de você levantar, né, a sua identidade, é para apresentar, inclusive, caminhos de força para você ser avançada pelas estruturas de poder, pela matriz de opressão, né? O lesbocídio está aí. Eu lembro muito bem quando a Marielle Franco, na Câmara, né, de Vereadores, foi no dia 8 de março que ela estava proferindo
uma homenagem às mulheres, e a todo momento tinha um vereador tentando interromper a fala dela. Não sei se vocês lembram dessa cena. E ela imediatamente cortou, ela falou: eu não serei interrompida, eu não admito que parlamentares ou qualquer um dos seus se ousem acessar a minha voz, né? Então, Marielle Franco já colocava isso também. Então, eu percebo que o movimento lésbico de mulheres pretas está vivo, está pujante, ainda está denunciando, porque o racismo, o lesbocídio, né, as opressões de opressão não dormem. E o nosso corpo, inclusive, nos espaços da rua, é o tempo todo colocado em questão. Por exemplo, eu fico com medo de sair com minha companheira de mãos dadas e sofrer um estupro corretivo, né? De sofrer. A gente não tem acesso a viver o nosso amor na cidade, de sair aqui na Dinha do Acarajé e sentar na praça e apresentar afetos, porque a gente, de fato, tem medo, que a gente não sabe de onde é que vai vir essa mão branca. A gente não sabe de onde é que vai vir essa violência. O amor, ele não é universal. Ela traz isso muito bem nesse livro. A importância da gente pensar famílias não é universal. E aí, como a Ana Claudino trouxe, referente à questão do uso, né, da raiva, dela poder direcionar a raiva para determinadas questões, porque ela estava em um determinado momento, por exemplo, oprimindo os filhos dela. Ela estava sabendo analisar essa raiva. E aí ela coloca muito bem: quando eu aprendi a direcionar essa raiva, eu fui enfrentar as estruturas opressoras. Eu fui pontuar e fui enfrentar esse motorista racista. Eu fui problematizar esses núcleos, né, de mulheres brancas que Então, essa questão da lesbofobia e outras matrizes de opressão está o tempo todo. Está o tempo todo. A gente não pode esquecer jamais do que aconteceu com Luana Barbosa, a gente não pode esquecer jamais de outras mulheres negras lésbicas, né, que sofrem, inclusive, dentro de suas casas, como a própria Ana Claudino colocou. Eu trabalho com a população LGBT e eu dou de frente, né, com essas questões, Jamil. A todo momento, essas meninas saem de suas casas, né, tem essa expulsão compulsória das escolas, o mercado de trabalho não consegue ofertar, né, nenhum tipo de trabalho, então tem que, dentro de um contexto agora, né, do Estado, esse Estado que cresce em termos de conservadorismo, esse Estado que está derrubando a democracia, esse Estado que está matando a política de assistência social, dentre outras políticas públicas em termos de direito, né? Então, as mulheres negras, lésbicas, sobretudo as jovens, não conseguem enxergar uma luz no túnel. São violências em cima de violências. E eu que trabalho com essa população, por ser também mulher negra e lésbica, é o tempo todo disputando, o tempo todo fazendo com que as políticas públicas compreendam e não burocratizem o acesso ao auxílio emergencial, não burocratizem o acesso aos programas e projetos socioassistenciais. Porque é isso que acontece, muitas vezes essa política, ela tem um cunho extremamente patriarcal, né? Muitas vezes ela usa dessa política para controlar os corpos, né, sobretudo da população negra. E quando você vai colocar esse recorte, né, de uma menina negra e lésbica, você, quando vai acessar esse direito, você está tendo regra nesse direito, porque isso é foda, colocar regra nesse direito. Então, são muitas questões, são muitas trincheiras, né, que a gente, dentro, inclusive, desse centro de referência de assistência social, desse centro de referência de proteção, né, e defesa dos direitos da população LGBT, a gente está a todo momento questionando, disputando mesmo, sabe, Jamila? Perfeito, Deise, importante, muito importante, né, a fala da Deise, né, porque no dia a dia, né, na prática, de como as políticas não funcionam, né, de como esse grupo, né, mulher lésbica, acaba ficando ainda mais invisibilizado, o amor criminalizado, o afeto, né, a demonstração de afeto numa sociedade como a nossa,
E nesse sentido, pegando o gancho na fala da Deise, Ana, queria te perguntar, você que está fazendo um mestrado, né, em Direitos Humanos, Políticas Públicas, como que você acha que a publicação desses livros, né, de Audre Lorde pode contribuir para a formulação de políticas públicas que tenham como base a interseccionalidade, né, porque o que as feministas negras estão falando, né, que interseccionalidade, como Carla Cotirene vai dizer muito bem, é uma ferramenta analítica muito importante, mas também para a construção de políticas públicas, né, e geralmente não são as mulheres lésbicas que estão nesses espaços, né, de pensar essas políticas, né, como tem políticas no Brasil de DST/AIDS, muitas vezes que não contemplam as mulheres lésbicas. Como é que você acha que esse tipo de publicação de saberes que a Audre Lorde traz podem ser importantes para a formulação de políticas? Bom dia, Mila. Eu vejo isso como um longo caminho, né? Eu vejo que essas publicações da Audre, elas servem para mostrar que nós, lésbicas negras, nós, população negra LGBTQI, nós também somos seres humanos. Porque eu ainda sinto uma certa resistência em alguns grupos, determinados grupos dos movimentos negros, de levar essa questão da sexualidade, de entender que, como a Audre fala, no movimento negro eu sou lésbica, no movimento de lésbicas eu sou negra. E eu vejo que esses livros dela, ela vem com o olhar de humanizar as nossas vivências. No primeiro texto, Mulheres Negras se Organizando para Além da Sexualidade, ela traz isso de uma forma muito boa, que é falando, eu sou sua irmã também. Eu sou o problema do movimento negro, naquele contexto que ela estava falando dos Estados Unidos, não eram as lésbicas negras, porque as lésbicas negras elas estiveram em diversas frentes, em Stonewall. Aqui no Brasil nós temos também a Ferros Bar, que foi um levante contra a militarização da vida, porque na época da ditadura militar tinha um cartaz que falava: é sapatão, vai pro camburão. Nós também tivemos aqui lésbicas negras brasileiras se organizando, como a Neuza das Dores e a Elizabeth, puxando o primeiro Senalic para debater lesbianidade. E eu acho que esses livros dela vêm para a gente dar bagagem para as pessoas pensarem que nós existimos, nós somos seres humanos, nós queremos ter as nossas famílias legitimadas, o nosso amor legitimado, o nosso afeto, sair na rua em segurança. Porque muitas pessoas heterossexuais não sabem o que é você estar com sua companheira na rua e ter que soltar a mão, ou ter que falar que ela é sua amiga, ou ter que falar que ela é sua irmã, sua familiar, para não sofrer uma violência, desde um estupro até uma violência física, uma violência verbal, né? E eu acho que pensar políticas públicas para esse grupo, para as lésbicas negras também, a gente pensar também em mulheres negras na política. Porque como Marielle trouxe, Marielle em 2017, ela junto com coletivas aqui do Rio de Janeiro, ela levou sapatonas para dentro da Câmara dos Vereadores para pautar e colocar no calendário da cidade do Rio de Janeiro a visibilidade lésbica como uma data oficial. E só perdeu, infelizmente, por 2 votos, mas foi porque a Marielle também era uma mulher negra LGBT. Então, a gente também tem que pensar, todo um campo, a gente tem que pensar em colocar lésbicas negras nas universidades, produzindo conhecimento, pesquisas, dados, porque políticas públicas, elas vêm de dados e pesquisas, elas não vêm do nada, como algumas pessoas pensam. Políticas públicas é fruto de muita luta dos movimentos sociais que ficam pressionando o Estado. Porque a formação desse Estado não foi feita para nós. Quando a gente vai estudar ciência política, políticas públicas no geral, vem sempre aqueles intelectuais brancos, europeus, que pensavam o Estado e formação política para pessoas que não somos nós aqui. Né? Pensava para homens brancos, europeus, heterossexuais. Né? Muito mal naquela época já se pensavam em mulheres brancas. Imagina nas pessoas negras e LGBT. Então, acho que vem daí a gente eleger candidatas negras, candidatas LGBT, porque também é uma forma de ocupar aquele espaço de poder e não deixá-la sozinha, isso é fundamental. Colocar ela ali, junto com os movimentos sociais, junto com a academia, e aí vem o que a Audre traz do coletivo, e pensar essa construção de políticas públicas. O movimento de lésbicas aqui, que eu conheço aqui do Rio, elas estão na luta ainda pela questão de políticas públicas de saúde sexual, para lesbi e pessoas com vagina, porque ainda não existem. Então, eu acho que é esse caminho, assim, é pensar várias frentes de lutas na coletividade
para poder pautar nesse Estado genocida, pautar direitos para a gente. Perfeito, Ana. Então, vou abrir para perguntas. Acho que a Florência pode trazer aqui as perguntas. Aqui apareceram duas perguntas, eu vou fazer as duas, e aí, Jamila, você também pode responder, e a Ana e a Deise também podem complementar ou escolher a que preferir. A primeira você é do Antônio Laurindo Neto. Vocês percebem aproximações entre o pensamento da Audre Lorde e o da Roxane Gay? Depois a Daniele pergunta, vocês poderiam falar sobre a diferença entre raiva e ódio para Audre Lorde? Aqui tem um comentário da Daniele. Aí uma outra pergunta o que vocês acham das candidaturas coletivas? Vamos parar com essas três e aí depois a gente faz outra rodada. Tá. Eu vou passar a palavra para a Deise e para a Ana, porque acho que é mais importante que elas falem num evento sobre a Audre Lorde. Pode ser você, Deise, responder primeiro? Primeiro ele pergunta com... Desculpa. Pensamento da Audre Lorde com a Roxane. Sim. Na verdade, eu não tenho nem como falar sobre a Roxane. Eu prefiro falar sobre a Audre Lorde, né, e de como a Audre Lorde, ela é fundamental para o pensamento de mulheres lésbicas, pretas, né, aqui no Brasil, né, e inclusive tem uma citação dela, que a própria Marielle já colocou, né, nos espaços públicos, que diz assim, eu não sou livre enquanto outras mulheres estiverem presas, acorrentadas, mesmo que as correntes delas sejam diferentes das minhas. Então, o que é que a Audre Lorde vai dizer? Ela vai dizer que é preciso entender que as nossas diferenças não têm que nos separar, muito pelo contrário, as nossas diferenças, nós que somos mulheres, que somos negras, deficientes, pobres, é preciso entender as nossas diferenças e evocar o nosso ponto de força para uma mudança social, né? Ana, você gostaria de responder? Então, sobre a Roxane, eu realmente não sei, ainda não tive a oportunidade de lê-la, mas eu concordo com o que a Deise falou, eu acho que é o que me cabe. E da segunda pergunta, o que vocês acham de mandatos coletivos? Eu acho fundamental. Inclusive, aqui em Salvador está tendo um levante que a gente está colocando, o Levante do Ojá, de mulheres negras, mulheres inseridas no candomblé, né? Mulheres que a todo momento construíram, inclusive, o caminho para vereadores e para parlamentares negros, né? Mulheres que dentro da sua comunidade conseguiam controlar, conseguiam fortalecer, né, o controle social, e hoje estamos dando a reviravolta, estamos assumindo o protagonismo, né? Por exemplo, eu estou apoiando uma candidata negra, lésbica, do candomblé, e ela, inclusive, falou, eu estou com muitas pautas nossas, mas, ao mesmo tempo, eu estou me sentindo sozinha, porque nós, dentro da nossa correria do dia a dia, a gente tende a fazer tantas outras coisas, trabalhar, cuidar de casa, sabe? E tem essa questão da vida política, muito embora esse nosso corpo, como disse Conceição Evaristo, né, é um corpo, acima de tudo, lido, mas ele é um corpo vivido. Então, de como a gente tem que entender e dar prioridade ao levante dessas mulheres que estão no candomblé para fazer esse levante. E aqui a gente está pensando fortemente em muitas candidaturas, que está até difícil, porque são mulheres negras incríveis e que trazem a nossa pauta, mulheres negras que estão dentro da sua comunidade, que estão fazendo com que a política pública que a unidade de saúde funcione verdadeiramente, sabe, Djamila? São mulheres negras, como diz Patrícia Rucoles, que são doutoras, que não precisam, inclusive, de títulos acadêmicos, né? Até a Audre Lorde coloca também isso, não é a academia que, inclusive, vai nos tirar das violências, né? A academia não é uma sobrevivência,
Então, muito pelo contrário, né? São outras lutas que a gente pauta, até porque o racismo, ele não quer saber dos nossos títulos. Eu lembro aqui na minha memória da advogada que foi presa, sabe, no seu exercício profissional, a advogada Valéria, uma mulher negra, e que lutou a todo momento para poder exercer a sua profissão, né? Então, com relação às pessoas brancas, não existe essa coisa de estar com os títulos, porque o racismo não vai de forma alguma atropelar, mas a gente, independente do capital social, do capital simbólico, do capital cultural, do capital econômico, que a gente conquiste de forma muito dura, muito árdua, ainda assim se encerra na questão racial, né? A exemplo disso foi o que aconteceu, né? E como isso, inclusive... E como a morte dela, inclusive, fez assanhar as mulheres negras LGBTQI para poder pleitear, né, esse lugar no poder. Então, aqui na Bahia está acontecendo, sobretudo em Salvador, esse levante desojado. Eu estou muito feliz com isso. Perfeito, Deise. E você, Ana, como é que você vê esses mandatos, ou as mandatas coletivas? Eu acho ótimo, eu acompanho a mandata coletiva lá de São Paulo, né, com Erika Hilton, e eu acho um trabalho fundamental, porque a gente precisa pensar essa nova forma de fazer política. A gente precisa pensar, na verdade, novas formas de existência, né, que essa forma dada pelo poder colonial, pelo capitalismo, já tem diversos teóricos anunciando que não vai dar certo, que já não está dando certo. Então, eu acho que nós temos que pensar em novas socializações e descolonizar o pensamento em todas as áreas, e na política é uma delas também. Então, eu acho muito fundamental essa questão da mandata coletiva para a gente chegar lá com força, para ninguém se sentir sozinha, como o Deise falou da companheira lá, da candidata que se sente sozinha, para a gente mostrar a nossa força, para a gente não ser um alvo fácil, para eles terem medo e respeito de nós. E mostrar que dá para fazer novas formas de política, sim, a política coletiva, porque eu sou uma defensora da coletividade. Eu acho que essa frase que Deise trouxe também da Audre é fundamental. Eu não vou ser livre enquanto outras mulheres negras, enquanto outros grupos sociais não forem livres juntamente comigo. Então, é pensar na demarcação das terras indígenas, é pensar na violência policial, no genocídio da população negra, é pensar nas nossas companheiras trans negras que estão morrendo, que estão vivendo só até 35 anos, é acolher essas mulheres dentro do nosso movimento, é enxergá-las como mulheres, é enxergá-las como lésbicas também, o que elas quiserem ser. Eu acho que é isso, assim, a coletividade é uma nova formação para todos os âmbitos da sociedade, ou pelo menos deveria ser, né? Perfeito. Tem mais perguntas, Florência? Tem mais uma, a Daniele, que diz, precisamos levar a Audre para a academia e muitas outras mulheres negras, LGBTQIA, como a Bell Hooks também fala. Eu estudo psicologia e é extremamente eurobranco. Vocês veem esse apagamento epistêmico sendo desconstruído? Começar agora pela Ana. Quer começar, Ana? Eu posso começar. Florência, por favor, pode repetir sua última pergunta? Ela diz, eu estudo psicologia e é extremamente eurobranco. Vocês veem esse apagamento epistêmico sendo desconstruído? Né? Começando, pelo menos? Bom, eu vejo ali um início, né, desse começo de trazer novas epistemologias, e como Sueli Carneiro já denunciou o epistemicídio que acontece dentro da academia. Eu, falando da minha experiência pessoal, quando eu entrei no mestrado, eu me formei em publicidade em 2015, passei um tempo trabalhando, porque é isso, é a vida da mulher negra, a gente nunca pode sair da graduação e entrar no mestrado como as companheiras brancas fazem, né, e largam tudo, vão, enfim, né. E quando eu entrei na academia em 2019, que eu entrei oficialmente no mestrado, eu tive muita dificuldade com a escrita acadêmica, com essa forma de fazer pesquisa, que é isso, né, eurocêntrica, branca, e você tem que ter, não sei, várias línguas estrangeiras, né? Mas eu tenho muita sorte de estar num programa, que é o NEP-DH, que ele pensa justamente essa união da academia com os movimentos sociais, justamente por ser um programa de políticas públicas em direitos humanos. Então, ali nós temos assim, mais abertura para pautar e trazer outras intelectuais negras e negros e indígenas também. Então,
dentro do meu programa, eu vejo essa abertura, né? E eu acho que é muito importante a gente cada vez mais trazer mulheres negras como Audrey, como a Bell Hooks, para dentro da academia e fazer pesquisas utilizando as teorias delas, Patrícia Hill Collins, Lélia Gonzalez. A gente tem que pensar também que a gente tem aqui a Lélia Gonzalez, como a Angela Davis falou no passado, e olhar para a Lélia e pensar por que ainda é tão difícil encontrar artigos da Lélia, ter acesso a leituras de Lélia, né? E eu acho que é isso, assim, é pautar essas intelectuais negras dentro da academia, bater de frente com a academia, que não vai ser fácil, eles não vão aceitar logo de primeira que você coloque essas mulheres lá dentro, que você use a Audrey numa pesquisa, você vai ter que pautar isso, bater de frente e mostrar que é válido. Então, eu acho que é importante, por exemplo, quando a gente tem uma edição publicada pela UB e pelas outras editoras com a Audrey, porque facilita a gente colocar dentro da academia. E como o Djamila fez com Feminismos Plurais, e colocar intelectuais negras e negros dentro da academia, a partir das publicações também da Feminismos Plurais. Então, acho que o caminho é por aí. Microfone, Djamila. E você, Daisy, como é que você vê essa questão do eurocentrismo na academia? Você acha que está mudando ou que ainda há um longo caminho pela frente? Essa pergunta é para mim, né? Sim. Pronto. Então, quando eu comecei a construir, né, a trajetória da escrita do meu mestrado, eu tive muita dificuldade. Fiz parte do programa interdisciplinar sobre mulheres, gênero e feminismo. Então, você percebe que, inclusive, no campo a maioria é branca, né? A própria Bell Hooks, ela vai falar sobre intelectuais negras e de como determinadas grades curriculares dentro das academias colocam a gente com uma cota. E justamente isso. E nessa disciplina Teorias Feministas, a gente só conseguia ter acesso às feministas negras, ao pensamento feminista negro, no final dessa disciplina. Então, a gente vinha com toda uma teoria hegemônica, né, das feministas brancas. A própria Virginia Woolf, ela vai denunciar, inclusive, o androcentrismo. Ela vai dizer assim, o androcentrismo, ele é branco, ele não é assexuado e ele é infectado. Mas, ao mesmo tempo que ela vai questionar esse androcentrismo, ela vai também invisibilizar e vai anular, né, o pensamento de mulheres negras. E aí, dentro também do contexto da própria ciência hegemônica, né, do marxismo, essas feministas brancas lutaram para colocar perspectiva de gênero. Mas quando você vai ler Beatriz Nascimento, ela vai questionar, é preciso racializar, né, o gênero. Lembro que quando eu ia apresentar os artigos, eu era questionada, a sua pesquisa ela é muito militante. Aí não tem nada de teoria. Eu simplesmente dizia, eu não faço pesquisa entre quatro paredes no ar-condicionado. A minha pesquisa, ela é viva. Quando eu leio Conceição Evaristo, quando eu leio Bell Hooks, quando eu leio Lorde, quando eu leio Lélia Gonçalves, Sueli Carneiro falando sobre como Ana Claudina colocou, o epistemicídio, da forma que ele vai controlar, não só aniquilando a nossa potência, mas ele vai adentrar em nossos corpos e nossos corações, vai fazer com que a gente, inclusive, acredite que a gente não tem, né, essa potência da escrita, que a gente não é capaz, que a gente não é autorizado. Então, no período que questionar muito e disputar muito a minha dissertação, que foi falando, inclusive, da trajetória de vida de mulheres negras usuárias da política de assistência, que vai questionar, inclusive, essa política patriarcal, que vai o tempo todo responsabilizar essas mulheres negras, porque elas não dão conta, porque elas não conseguem cuidar dos seus filhos, é por isso que os filhos são mortos pela polícia. Então, tem todo um projeto, né, teórico, androcêntrico, que acaba querendo nos aniquilar. Então, a ciência ainda precisa, inclusive, eu lembrei agora de Carla com você, Djamila. Ela é uma metodologia analítica, né, para nunca mais Exu comer do marxismo. E aí, fazendo uma conexão com a Feminismos Plurais, você está fazendo uma revolução, Djamila.
Você está fazendo uma revolução do pensamento feminista negro em terras do Brasil, né? Você está dando oportunidade para a galera do Nordeste, porque já tem um certo preconceito com relação à galera do Nordeste, que não sabe construir ciência. Como não? Você vai esquecer de quem? De Milton, como é? Milton Santos? Dentre outros intelectuais negros, né? Então, a gente tem disputado essa academia com cheiro de naftalina, conservadora, né? Estamos pautando, inclusive, a Bell Hooks vai trazer no livro dela, ensinando a transgredir, porque ainda assim, a gente adentrando, assumindo a docência, a gente precisa desconstruir as estruturas de poder, porque nós vamos estar reproduzindo de outro o racismo intelectual, né? É Perfeito, Deise. isso. Falando também um pouco da minha experiência, porque também tem uma questão, né? Eu faço parte dessa geração que teve acesso a políticas públicas na área da educação, mas quando a primeira da família, fazer faculdade, mas quando a gente chega na faculdade, a gente tem que lidar com um currículo branco, masculino, né? Eurocêntrico. Então, a gente adentra esse espaço, aumentou o acesso, que é ótimo, mas, porém, os currículos ainda muito que precisam ser repensados, né? Eu passei por isso também, ainda mais estudando filosofia, é importante dizer que filosofia é uma área muito elitista, majoritariamente branca e masculina, o pensamento que é ensinado, né? Eu aprendi 4 anos e meio de filosofia, 2 anos e meio de mestrado, que me foi oferecido pela faculdade foi o pensamento de homens brancos europeus, né? Foi isso que significou para mim. Está claro que isso significa que não tem bons autores, o debate não é esse, né? O debate é por que a gente não está aprendendo outros saberes que vêm de outros lugares, de outros sujeitos. Então, quando eu apresentei a Audre Lorde para alguns professores e trouxe para a minha pesquisa, foi muito doloroso bancar, porque primeiro a resposta de muitos era, eu não conheço, então porque eles não conhecem logo, ela escreve de uma maneira muito que não é rigorosa academicamente. Então a gente tem que defender o projeto 10, 20 vezes, é todo um esforço muito mais dobrado, triplicado, que muitas vezes pessoas que estudam o cânone não sabem, né? Não vão saber o que é passar por esse processo de muita hostilidade, né, que leva pessoas a muito adoecimentos específicos também. Então, na psicologia, que foi a pergunta que veio, é uma área fundamental, né, as pessoas que estudam psicologia no Brasil tinham que ler Neuza Santos, Virginia Bicudo, Frantz Fanon, os danos psíquicos causados pelo racismo, pelo colonialismo. Então, é fundamental. Eu sinto que ainda, acho que a gente hoje vem de um movimento histórico, né, claro, a gente não começa nada do zero, a gente tem questionado mais, tem tido um pouco mais de oportunidades de publicação, mas ainda a gente enfrenta uma estrutura muito difícil, né? Respondendo à pergunta, eu acho que as coisas estão mudando, mas a gente vê a resistência, a gente vê como intelectuais brancos no Brasil recorrem ao senso comum na hora de fazer um debate que diz respeito a epistemologias negras, né? O que a gente vê, acompanha ultimamente no Brasil, né? Um show aí de senso comum, de terraplanismo, eu diria, na hora de discutir epistemologias que vêm de mulheres negras. Então, não é assim, não concordo, isso é um interdito, quando, na verdade, nós estamos questionando um interdito que já está posto. Então, falta a leitura, né, de Audre Lorde, de Lélia Gonzalez, de tantas autoras, e a gente vê essa reação de uma parte da intelectualidade branca no Brasil a esse movimento, que não é um momento, né, da gente conseguir ganhar um pouquinho, muito longe ainda do ideal do debate público, de certos debates, né, de certas questões, algum protagonismo, e como essa resposta né, de, por exemplo, a discussão que a gente acompanha sobre o lugar de fala, né, de pessoas que nunca leram Lélia Gonzalez, Grada Quilomba, Luísa Bairros, autoras que são mobilizadas, mas, isso é bobagem, aí você vai ver, são acadêmicos, professores de universidade, aí sim, fazendo anticiência, né, de fato, porque não leu, mas não concorda, então, para manter o espaço de poder, recorre ao senso comum, né, então, a gente tem avançado, mas a gente percebe a resposta
a alguns desses avanços com a postura de parte da intelectualidade branca que sabe que é senso comum, sabe que é desonesto intelectualmente você falar de algo que você não leu, mas reafirma essa posição como uma maneira de reafirmar o seu lugar de poder, né? Então, eu sinto que tem uma mudança em curso, mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Legal. Eu queria fazer uma pergunta do meu lado, puxando a sardinha para a edição. No seu prefácio você fala, Djamila, que as palavras da Audre tocam a alma. E, pessoalmente, eu me senti profundamente afetada pelo texto dela e pelas ideias dela. Então, eu queria perguntar para vocês o que vocês acham da potencialidade de um livro, né, de uma tradução, para ganhar pelo afeto novos aliados, né? Se é uma coisa que vocês veem que isso é possível, se vocês reconhecem, enfim, um pouco imaginando um lugar de uma editora que está escolhendo traduzir determinados livros, imaginando que está criando um debate, que esse debate pode ganhar novos aliados, né? Fora das pessoas, fora das comunidades e enfim, das pessoas que se reconhecem na escrita dela, pelo que ela está descrevendo. Enfim, o que vocês acham desse papel do livro mesmo? Olha, Florencio, eu acho fundamental, né? Porque, como diz muito bem Conceição Evaristo, né? Para uma mulher negra, a dificuldade não é só escrever, é publicar, né? E eu diria também traduzir, né? Porque tem uma política de tradução que invisibiliza essas produções. Então, eu, na minha época do mestrado, não tinha um livro desse. Teria facilitado muito a minha vida. Ter livros publicados, organizados, eu tive que buscar textos, fazer uma série, traduzir. Então, acho que isso é fundamental para difundir o pensamento da Audre Lorde, para as pessoas entenderem que esse é um debate que não é um debate só para nós, feministas negras, é um debate de quem está comprometido, de fato, com um projeto de sociedade, de quem está comprometido com um projeto de romper com a invisibilidade de epistemologias feministas negras e lésbicas. Então, é fundamental, quando se tem um livro, essa ação, né, de novo, eu gostaria de saudar essa ação dessas editoras, como você falou muito bem, porque é raro de se ver no Brasil, né, de se unirem para a publicação dessas obras, porque ajuda a difundir um pensamento que é revolucionário, um pensamento que é profundamente revolucionário. Então, sem dúvida nenhuma, traduzir essas autoras é fundamental. Se a gente for olhar que Angela Davis só foi publicada mesmo por uma editora, tirando os textos independentes, em 2016, né, Mulheres, Raça e Classes, de um livro que foi publicado originalmente em 1981. Então, a gente percebe o quanto que o Brasil tem aí um certo atraso, né, em reconhecer essas produções. Então, mas independente disso, que bom que hoje a gente tem tido mais traduções dessas autoras e quanto que isso vai contribuir para difundir um pensamento que, de fato, é revolucionário, que orienta uma prática revolucionária. Obrigada. Tem mais uma pergunta aqui. A Júlia queria ouvir um pouco vocês sobre a trajetória da Audre em algumas interlocuções dela que vocês acham interessante com o debate com as feministas brancas. Pessoalmente, também tenho curiosidade. Para mim, contou um pouquinho, você pode repetir, por favor? Deixa eu voltar aqui. A interlocução da Lorde com feministas brancas. Feministas brancas. Se vocês têm alguma coisa para comentar sobre esse assunto. Nesse livro aqui dela, né, Irmã Outsider, né, e também dentro desse daqui, né, vai colocar o tempo todo a importância de mulheres, né, se conectarem a partir das suas diferenças. A escrita de Audre Lorde, já trazendo uma outra pergunta, para mim, ela é extremamente acessível e ela vai fazer dessa escrita outros caminhos para poder falar de suas opressões. A exemplo disso é a
vai colocar a poesia não é luxo, quando ela consegue, inclusive, falar de inúmeras violências, sobretudo falando da sua preocupação com as crianças, né? A Audre Lorde, ela vai conseguir, sobretudo, se conectar dentro da poesia e vai conseguir expressar, né, seus sentimentos, ela vai expressar sua subjetividade dentro de um contexto exterior, como atravessa esse corpo dela, ela vai conseguir colocar essa poesia num lugar extremamente importante. Como diz Angela Davis, né, a arte, como um instrumento, ele é extremamente importante, elucidativo, para combater as várias opressões, as várias explorações, né, do racismo estrutural, né, que atravessa o corpo das mulheres. A Audre, eu acho ela extremamente mediadora. Em todo o texto dela, ela consegue mediar com todas as pessoas, inclusive pessoas, sejam elas feministas brancas ou não, assumam a sua responsabilidade para uma mudança societária de fato. Inclusive, em um desses textos do Sou Sua Irmã, ela vai fazer uma conferência para alunos em uma determinada universidade. Vocês aqui, provavelmente, até esqueçam ano que vem quem foi que fez essa palestra, mas eu não quero que vocês esqueçam de forma alguma quais são as mensagens que essa mulher negra, lésbica, tende a colocar, né? O que é que vocês estão fazendo para efetivamente, verdadeiramente, trazer uma mudança de estrutura social? Então, a Audre, ela consegue, dentro das suas palavras, com o amor, ela consegue mediar muito bem a conexão, né, com outras feministas brancas, né? Você quer responder, Ana? Eu acho muito importante, principalmente também nos usos da raiva, que ela traz, que foi o outro livro que Daisy mostrou, ela traz esse debate nessa questão racial. Ela fala para as feministas brancas, né? Toda vez que mulheres negras estão falando sobre os racismos que elas enfrentam, chega um determinado ponto que as feministas brancas não aguentam. Elas colocam a gente como raivosas, ou, nossa, isso está muito violento. Se é violento para ela ouvir, imagina para uma mulher negra que está sofrendo, né? E eu vejo a Audre como uma grande conciliadora, né? Ela chega e traz, vem aqui ver o nosso lado e vamos tentar encontrar juntas uma saída para essa questão, mas ela não deixa de apontar os erros racistas das brancas. Em nenhum momento ela deixa de apontar, mas eu acho que ela consegue ser uma didática, assim, também Paulo Freireana, né? Eu vejo muito isso na Audre, ela consegue conciliar. E eu acho que é isso, assim, né? Porque muitas feministas brancas, elas querem mostrar situações racistas que acontecem, mandam notícias para outras feministas negras e querem nosso posicionamento o tempo todo e às vezes não se dá um trabalho de pesquisar sobre determinados assuntos, né? Quando teve esse movimento em junho agora dos Black Lives Matter, das vidas negras importam, isso aconteceu demais, assim. Algumas feministas brancas começam a procurar a gente para dar respostas fáceis e acho que a desconstrução, que o antirracismo vai ser um caminho fácil e rápido, que é como se estivesse tomando um copo de água e fosse resolver. E eu acho que é isso, assim, a Audre, ela consegue conciliar esse caminho, mas também, digamos, numa linguagem popular, não passar pano. Perfeito, e também aquela carta aberta Mary Daly, né, aquela, não sei se é Daly, é Daly, que fala, que está no Sister Outsider, né, que ela vai justamente criticar, né, essa feminista branca, e eu concordo muito com isso, tanto que a Ana e a Daisy trouxeram, que ela vai apontar essas questões, mas sempre mostrando, a gente precisa nos unir para além dessas diferenças, que não significa negá-las, né, quando ela diz aquelas de nós que sabem, né, que sobreviver não é uma habilidade acadêmica, né, então de trazer também a questão fundamental das mulheres negras, do racismo, para a pauta feminista que aquelas mulheres estavam ignorando. Então, ela vai ser muito crítica, muito ácida, inclusive, nas suas críticas a esse racismo no movimento feminista, ao mesmo tempo que, ao fazer essa crítica,
também convoca, né? De fato, a nossa luta deveria ser uma luta contra a estrutura, como ela traz no Sou Sua Irmã, e não uma luta contra nós mesmas. Então, acho que é importante esse entendimento, né, de que só é possível, de fato, uma união quando a gente rompe com o silêncio, não há união baseada no silenciamento. Eu acho que a Lorde, ela convoca as feministas brancas a refletirem sobre isso. Vai ser crítica, obviamente, porque precisa ser, mas trazendo essa importância de olhar para uma perspectiva mais interseccional, né? Porque o movimento feminista hegemônico, né, historicamente, acabou universalizando essa categoria. Então, acho que ler os textos da Audre Lorde, às vezes, ela vai ser muito contundente, né, nesse uso da raiva dela. Quando ela vai dizer, vocês estão preocupadas que seus filhos se voltem contra vocês, a gente está preocupado que eles sejam arrancados do carro e tomem tiros à luz do dia, sem que vocês se questionem sobre isso. Então, ela vai trazer de forma muito enfática a questão do racismo para as feministas brancas, mas, ao mesmo tempo, mostrando que sem isso, sem a gente olhar para as nossas diferenças, entender que partimos de lugares diferentes e que é necessário que a gente crie essa solidariedade política, não universalizando essa categoria, aí sim é possível, né, a gente pensar num projeto de emancipação. Mas ela dialogava, acho que é muito interessante ler essa carta que ela escreveu, carta aberta a Mary Daly, que está no Sister Outsider, em que ela vai fazer uma crítica, né, a essa feminista e também a postura, né, do movimento feminista hegemônico à época. Bom, acho que a gente já está quase encerrando. Eu queria terminar com uma última pergunta para vocês três, meio fazendo uma ponte com o evento da semana que vem, que vai tratar da poesia da Audre Lorde, no lançamento desses 2 livros de poesia em edições bilíngue, que é como vocês veem a relação da obra poética dela com os textos de intervenção, de uma maneira assim mais geral. Deixar para a Deise e para a Ana. Quer começar, Deise? Acho que está sem som. Pronto. Audre Lorde, né? Com os textos de intervenção, eu não vejo muita diferença, não. Muito pelo contrário, eu acho que eles se conectam a todo momento. Ela vai dizer que poesia não é luxo. Audre tem essa capacidade de transformar a poesia em teoria. Poesia é teoria, é o que a gente vive, é a forma que a gente consegue expressar, que a gente consegue, inclusive, encher as páginas brancas com todo o nosso sentimento, com as nossas letras negras, né? Dentro, quando a gente vai estar digitalizando, né? A poesia, para mim, através... Não faz nenhuma diferença referente à questão teórica e epistemológica, muito pelo contrário. Eu acho que a poesia consegue, inclusive, muito mais rápida, né, outras pessoas, e fazer com que a gente, inclusive, se atentem, quer falar que muitas vezes uma poesia muitas vezes uma poesia vai dar resposta a que inúmeras páginas vão estar trazendo. E isso a gente não pode colocar por menos, isso é teoria, sim. Né? Responder, Ana? E complementando a fala da Daisy, que eu achei maravilhosa, eu acho também que, além dos textos de intervenção, a Audre vem com a poesia para mostrar o lado dela humano, mostrar que vem meio que desmistificar esse estereótipo que se cria, o racismo e a lesbofobia criam em cima da lésbica negra. E ela mostra que ela é humana, que ela tem sentimentos, ela tem diversos poemas sobre diversos temas, e eu acho isso muito fundamental, é se mostrar como humana, que é como eu até falei na capa, né? A poeta como humana, a professora como poeta. Então, eu acho que é isso, assim. E para mim também não tem nenhuma diferença dos textos de intervenção das poesias, que os dois estão ali como ferramentas políticas. Maravilha. Acho que só para finalizar, né, um próprio trecho dela do texto que está aqui nesse livro, né, Sou Sua Irmã, a poesia faz alguma coisa acontecer. Ela vai dizer que a poesia também é uma professora,
né? E no outro texto que faz referência à fala da Ana, né, chamada Poeta como Professora, Humana como Poeta, Professora como Humana. A própria Audre Lorde não fazia essa diferenciação, né? Então, isso que a Daisy nos traz, né? Como a poesia também é teoria, a poesia também é professora, a poeta como humana, a professora como humana. Então, de novo, acho que termino com a frase da Daisy, né? Ela é indizível, né? Então, como todos esses campos, né? Tanto da Audre Lorde poeta, como a Audre Lorde professora, como eles não são separados, né? Como a poesia dela traz essa potência também, como ela vê também, né? A poesia como um trabalho, não como luxo, mas como um elemento também importante de ensinamento e de revolução. Bom, então vamos encerrar. Muitíssimo obrigada, estou emocionada com esse evento. Muito obrigada pela presença de vocês, Ana, Djamila. E espero que encontrar vocês na semana que vem, neste bate local, terça-feira, às 19h, para debater a poesia da Audre. Eu vou estar como espectadora e as outras editoras vão assumir o posto aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, Florência, pela oportunidade. É muito importante que esse pensamento seja difundido de Audre Lorde, e agradeço Daisy e Ana por um diálogo tão potente, por tantas trocas, né, e ensinamentos. Aprendi muito aqui e quero encerrar com uma fala de Audre que mexe muito comigo, né? Ela vai dizer aquelas que estão fora do ciclo, né? Esse ciclo projetado pelo colonizador, né? Nós que somos velhas, que somos negras, pobres, deficientes, lésbicas, que a gente consiga unir a partir das nossas diferenças e consiga construir pontos de força, porque a ferramenta do Senhor não vai desmantelar a casa grande, e também ela vai trazer, inclusive, nesse livro, Sou Sua Irmã, algo fantástico. O patriarca branco vai dizer, penso, logo existo, né? E a mulher negra vai ouvir a mãe preta sussurrar no seu ouvido, uma poeta vai dizer, sinto, logo sou livre. Eu acho isso fantástico. Obrigada. Eu gostaria muito de agradecer a UPO, Florência, Djamila, Daisy, por essa conversa incrível, essa troca, essa experiência que eu estou feliz desde então por ter participado desse livro tão incrível assim da Audre Lorde. E eu queria terminar com um trecho dela que me toca muito, que é o que guia a minha vida, né? É essa questão de romper com as tiranias do silêncio. E ela fala, o que me é mais importante deve ser dito, verbalizado e compartilhado. Então, eu deixo aqui um convite, principalmente para as lésbicas negras que estão nos vendo, nunca deixem de falar, nunca deixem de escrever, porque a potência das mulheres negras também está na escrita e na oralidade.